magia, arte, raça, paixão. A história de uma geração de craques que conquistou o mundo. Heróis de uma nação. O futebol é a paixão maior do brasileiro. Primeiro fizemos da bola uma brincadeira. Depois fizemos arte. Uma arte criada nas peladas de rua ou nos campinhos de várzea, de onde saíram craques que empolgaram o Brasil e assombraram o mundo. Nomes não faltam. Leônidas, Domingos da Guia, Zizinho, Pelé, Garrincha, Tostão, Didi, Nilton Santos, Gerson, Falcão, Sócrates. Mas hoje vamos falar de um grupo que escreveu seu nome com letras de ouro na história do futebol de todos os tempos. Um grupo que fez a terra tremer no dia 13 de dezembro de 1981, no grito de vitória da maior nação de futebol do mundo e que tinha à frente um gênio chamado Zico. Eu acho que esse título, de alguma forma, não foi só importante para o Flamengo, mas foi importante para o próprio futebol brasileiro. Era como se a gente estivesse dizendo que o nosso futebol continuava vivo, que a gente podia ainda ser campeão mundial. Eu tinha a sensação de que estava vibrando com a seleção brasileira. Era o Brasil que estava ali ganhando o título mundial. Falei com Deus, supostamente, não sei se ele me ouviu. Eu digo, olha, a última coisa que eu te peço é essa. O Flamengo não pode perder esse jogo. O Flamengo tem que ganhar. Porque o Flamengo chegou aonde nunca tinha chegado. Essa é a chance. Campeão do mundo, ninguém tem esse título no Rio. Se existe o time dos sonhos, eu acho que é esse. Que não era só dos sonhos, era dos sonhos da realidade. Que é Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse, pra mim, não teve igual. Eu sou campeão mundial. Eu acho que aquele foi o grande auge de uma história brilhante que o Flamengo tem, de grandes conquistas. O Flamengo fez uma exibição digna de um campeão do mundo naquela final em Tóquio em 81. Vai passar 50 anos, mais 50, mais 100, mais 200 anos e todo mundo vai lembrar daquele time. Valeu a pena estar vivo só para ver isso. É um sentimento que ninguém, por mais que você queira explicar, não dá para explicar. Você pode só sentir. O Flamengo é um clube de mais de 100 anos, então esse time entra para a história do clube, né? Como o primeiro a conseguir o título maior da história. Essa equipe, na realidade, ela começa a partir do momento em que esses meninos começaram a ser formados nas divisões de base do Flamengo, ainda na administração Hélio Maurício, a partir de 1972. Quase todo o time que foi campeão em Tóquio. Eu incluo aí Leandro, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, o próprio Nunes, que foi formado na Gávea, depois saiu e depois voltou. Enfim, quer dizer, dos 11 que foram campeões em Tóquio, 8 foram formados nas divisões de base do Flamengo. Esse grupo ele só conseguiu conquistar essas coisas todas porque todos os jogadores se gostavam. Isso é fundamental. Todos se respeitavam e todos se sentiam bem em estar naquele grupo. É lógico que sempre aconteceram mudanças, entra um, sai outro, mas a base desse período, ela permaneceu
pela forma com que cada um conquistou o seu lugar dentro do Flamengo, a forma com que cada um entendeu o que era o Flamengo, a fórmula que cada um sabia o que o outro companheiro pensava, e por isso a gente mantém esse vínculo até hoje. Eu acho que aqueles momentos que nós passamos de 78 até 83, eu acho que foi onde uma equipe de futebol conseguiu reunir, além dos dotes técnicos de cada um, o profissionalismo, a maturidade, o privilégio de poder ter estado junto com essa galera que eram homens de verdade. Eu acho que por isso nós conseguimos, não só coletivamente, mas individualmente, os grandes objetivos das nossas vidas. Uma palavra só, era uma família, porque um chorava no ombro do outro, saía, vamos dizer assim, na acepção da palavra, na porrada, mas em termos de amizade, porque terminava o jogo, era churrasco na segunda-feira, doa quem doer. Então, eu acho que isso era fundamental, num grupo de profissionais mesmo, que carregava o caixão mesmo, não tinha aquele negócio de deixa pender para um lado, não. Eu acho que o Flamengo não era só um time forte naquela época, eu acho que o Flamengo era um time forte, porque o Flamengo era praticamente uma família, né, dentro do seu próprio clube. Eu acho que nós tivemos imensas glórias, mas eu acho que a conquista maior realmente foi a amizade que o grupo fez entre si. Era um grupo, além da qualidade técnica boa, era um grupo bastante unido, né? E por isso se tornou um grupo bastante forte e vencedor. Eu acho que as recordações são só de alegria e realmente uma satisfação muito grande de poder ter o prazer de ter trabalhado com todos eles. E a grande lembrança foi a união do grupo, né? A familiaridade que a gente pôde fazer, né? E por isso a equipe conquistou todos aqueles grandes títulos, né? Aquele time só ganhou tudo porque era um time muito unido. Então, juntou todo mundo e ali a gente uniu e ganhamos tudo. Eu me sinto orgulhoso de ter participado desse time. Pode colocar aí, acho que de 80 a 82, o Flamengo ganhou 5 ou 6, 7 títulos. Então, acho que era união, era uma vontade, era um amor que você tinha pelo Flamengo. Eu acho que foi por isso que o Flamengo chegou aonde chegou. Num time de monstros, ele era o monstro. E o time sabia disso. O Zico, ele sabia totalmente da sua importância dentro da equipe do Flamengo, como nós sabíamos da importância do Zico, sabíamos que o Zico era estrela, mas ele nunca se portou como estrela. Ele também nos dava muito valor e sabia do valor de cada um de seus companheiros dentro da equipe. Eu sou meio suspeito para falar, porque Zico realmente é fantástico. Até me emociono em falar isso. Foi um orgulho muito grande, não só para mim, mas para todos os jogadores, de ter como companheiro o Zico jogando ao lado. Na minha opinião, é um dos maiores 3 jogadores mundiais que eu tive a oportunidade de jogar e depois de dirigir. Quem não gosta do Zico está muito mal. Até para ser bem assim, está possuído e mal remunerado. Porque vai querer falar mal do cara e não vai conseguir porque não tem o que falar nem como falar mal do cara. É fácil falar do Zico, porque é uma pessoa maravilhosa. Como jogador, é um jogador super inteligente, entendeu? Então, quer dizer, ele já pensava na frente de todos. Jamais ele procurou fazer as coisas para ele, até mesmo porque o grupo, de consequência, faria as coisas para ele, porque todo mundo reconhecia a sua capacidade. Então não tinha por que ser a pessoa diferente, superior a nós, dentro ou fora do campo. Ele demonstrava realmente todos esses privilégios na hora de jogar. Por isso que ele tinha os maiores contratos, superior, etc. Ele era o maior concurso. E o time sabia disso. Então eu cansei de ver isso em jogos, eu cobri esse time do Flamengo o tempo todo. O jogo fica duro e os jogadores gritavam, jogadores como o Júnior, jogadores como o próprio Carpegiani, na época que ainda jogava, Andrade dizia, dá no Galo, dá no Galo. Dá no Galo era passar a bola pro Zico. Quer dizer, quando a coisa ficava preta num jogo com todos esses craques
eles tinham a dimensão que o craque maior era o Zico. O Zico era um jogador como o Júnior que parava uma partida, para tudo, vamos combinar, está tudo errado, vamos acertar aqui entre nós. Quando o Zico pegava a bola na intermediária para dar início a um ataque, começava a tentar vislumbrar para quem queria passar a bola, Jorge Cury dizia assim, bola com o Zico, escraviza a pelota. O que é difícil em futebol é o que é o fácil para o craque, para aquele fora de série. É antever o lance. Ao receber a bola, ele já sabe o que vai fazer. Ao dar o drible, no dominar, ele já tirou. Fazer o passe, imaginar o jogador onde esteja, tudo isso ele tinha. Então, por isso que ele era fora de série. Foi fantástico, foi fora de série, extraordinário. Vai ficar sempre na memória de qualquer rubro-negro e de qualquer pessoa que gosta de futebol. Fantástico, foi o maior que eu vi, com certeza. Então eu digo que o Zico marcou, sem dúvida alguma, não só uma era para o Flamengo, como uma era para o futebol brasileiro num todo. Foi um jogador valoroso, um jogador extraordinário em todos os sentidos. Se alguém quiser tomar um exemplo perfeito, esse exemplo, sem dúvida, é o Zico. Terminava o treino, o Zico ficava batendo pautas com a barreira, aquela barreira de metal, batendo pautas. Por isso que bola ali na entrada da grande área, por ali, era meio gol. Ele convertia, era meio gol. Por quê? Porque treinava. A melhor definição da época do Zico, da história do Zico, veio do Roberto Assaf. Chegou para mim e disse, Renato, você sabe que data é hoje? Aí eu sabia, era 3 de março, aniversário do Zico. Aí quando eu ia me preparar para responder, ele disse assim, hoje é Natal. Eu digo, é verdade, rapaz. Hoje nasceu o Salvador, o Messias. Olha, às vezes a gente não pode transmitir em palavras aquilo que a gente sente em jogar pelo teu time de coração. Né? Ser torcedor de uma equipe, como eu fui, de arquibancada, de crescer, viver minha infância vestido com a camisa do Flamengo, jogar pelada gritando o nome dos jogadores do Flamengo, ir para Maracanã, torcer. Eu jogava já no profissional e ia para a arquibancada torcer pelo time do Flamengo. Coutinho começa a treinar o Flamengo em 76. Entre indas e vindas da seleção, ele permanece até o fim de 80. E acho que a presença dele como técnico do Flamengo, pelo menos nessa primeira fase de conquistas, é absolutamente imprescindível. Porque eu acho que ele conseguiu levar para o Flamengo, colocar em prática no Flamengo todas as ideias que ele trazia, não só do que ele aprendeu cursando educação física, mas do que ele aprendeu lendo os livros de futebol. Todo mundo sabe que ele era muito estudioso, especialmente livros estrangeiros. Coutinho tinha 3 filosofias. A primeira, a posse de bola, como no basquete. A segunda, o agredir o adversário, como no boxe. Se você faz um gol, você parte para cima para fazer o segundo e, se puder, partir para cima para fazer o terceiro. No boxe, você dá um soco. Se você deixar o cara respirar, você tem que partir, dar o segundo para tentar derrubar o cara. E a outra, do que ele chamou ponto futuro, overlap, essas coisas, quer dizer, é a mudança, a troca de posições de um jogador que muitas vezes não poderia nem receber a bola. A bola, se você começava pelo lado direito e não houvesse a possibilidade de terminar a jogada bem feita, não adiantava você jogar a bola na área. Ela teria que voltar aos homens de meio, mais precisamente o Andrade. Porque era um time que, quando tinha posse de bola, dificilmente deixava com que o adversário tomasse. Ou ela tentava o chute, ou ela fazia o gol, ou perdia, era muito difícil. Foi um segredo que o nosso time conseguiu fazer com que a bola estivesse sempre no nosso pé. A gente não pegava uma bola e rifava, estava russo, um lateral pegava e jogava a bola na área para disputar. E nós tínhamos o Nunes, que cabeceava bem. Então a gente saía da área novamente e tentava começar tudo de novo. Então eu acho que esse era o segredo principal, que nós conseguimos adaptar. E como todos tinham habilidade técnica,
Todos seguravam bem a bola. O time do Flamengo, o forte era o passe. Todo mundo passava bem. Então ficava difícil tirar a bola do Flamengo. O Coutinho era uma pessoa fantástica no diálogo, era aquele tipo de treinador que tinha bastante experiência, uma pessoa culta, se expressava bem, contornava as crises nos momentos impróprios, né, momentos das derrotas, e passava muita tranquilidade para nós jogadores. Então esses 3 pontos foram cruciais para que a gente, naquele período digamos, do Coutinho até o último título brasileiro, a gente mantivesse essa filosofia. O Domingos Bosco foi talvez tão importante como o Coutinho, porque ele era o homem que ficava por trás das cortinas. Era um sujeito que, por exemplo, era capaz de sair 3 horas da manhã da concentração para buscar 1 litro de leite para o jogador que estivesse querendo vontade de tomar leite, alguma coisa desse tipo. Então, além disso, um sujeito que tinha a qualidade de saber contornar controvérsias, de saber contornar qualquer perturbação que existisse no ambiente, qualquer insatisfação que existisse no ambiente, com uma habilidade extraordinária. O Bosco foi o supervisor mais perfeito com quem eu trabalhei. É um cara que pensava 10 anos na frente. Ele tinha uma visão das coisas que poderiam acontecer, uma experiência de vida, talvez, ou uma dádiva de Deus que a gente recebe. E ele sabia do potencial da equipe do Flamengo, sabia onde é que o Flamengo podia chegar. Então ele armava uma situação, de uma estrutura para nós, que não deixava que o Flamengo se preocupasse, os jogadores se preocupassem com mais nada. Recordo bem, em 78 ou 77, se não me engano, nós perdemos um jogo para um time do Nordeste por 1-0. Levamos um baile no Maracanã. Levamos um baile do outro time. Nós não conseguimos encontrar. Terminado o jogo, a torcida, com a paixão dela, queria virar o ônibus, queria nos matar, né? Domingos Bosco, o que fez? Ele simplesmente, final do jogo, ele pega, terminou o jogo, o pessoal todo toma banho, tudo, o Zico vai tomar banho, cadê a roupa do Zico? E já estava o Zico nervoso, e tudo, pô, queimei minha roupa, me roubaram roubo no Maracanã. Surgiu o roubo no Maracanã. Mas, no fundo, depois, com o tempo, nós ficamos sabendo que o Domingos Bosco tinha mandado retirar a roupa do Zico para deixar com que a atenção estivesse voltada para o roubo que houve no Maracanã, e não para a derrota. Eu acho que tudo começa a partir do momento em que o Flamengo ganha um torneio em Palma de Mallorca, vencendo o Real Madrid, um torneio de verão na Espanha. O Flamengo vence o Real Madrid por 2-1, com o juiz espanhol metendo a mão no Flamengo. Eu acho que esse é o ponto de partida. Depois vem a vitória do Campeonato Estadual, com o gol do Rondinelli. Então eu acho que foi um ponto importantíssimo aquela conquista, a maneira como ela aconteceu, né? E eu acho que isso veio dar uma força àquele grupo, aquela renovação que estava sendo feita no Flamengo, né? Jogadores saídos das categorias de base do clube. Então, ali, sem dúvida, foi o ponto de partida daquela arrancada do Flamengo. Não só por ter sido uma vitória num Maracanã cheio, um gol no fim, de zagueiro, de cabeça, enfim, que empresta toda a dramaticidade, mas também por alguns detalhes, tipo assim, o Zico não batia escanteio. Por que diabos o Zico foi bater aquele escanteio? O que aconteceu naquele jogo é que você, quando está faltando 3, 4 minutos, você não pode pensar muito. Quando a bola veio pelo aquele lado esquerdo, eu estava ali atrás do Marco Antônio quando ele botou a bola para o córner. E ela caiu na mão do Tchê, que era um amigão do Rodrigues, do Ramírez, era um fotógrafo, né? E é o cara que fazia o churrasco nosso. E ele pegou e jogou a bola na mão. Vai lá e bate que está acabando. Quem está trabalhando, e ao mesmo tempo estou trabalhando e fotografando, fazendo meu serviço, estou torcendo, e Vasco era campeão, com esse core como estava.
Então, uma bola chutou, não lembro quem, foi um meio-campista, chutou, a bola bateu no Marco Antônio e vindo rolando e parou nas minhas pernas. Aí ele vindo por o campo, deu a bola, ele vai com fé que dá, vai com fé. Aí ele foi com a bola para o corner, chutar o corner, vi a bola passar rolando em cima da minha cabeça e olhei para a área, aquele monte de jogadores, porque a área estava lotada. E eu vi o Rondinelli fazendo com o braço esticado, segundo pau. Aí, pô, eu imaginei, pô, tá faltando, na hora ali, você pensa, quer botar a bola em jogo porque a gente precisava fazer aquele gol. A única coisa que eu fiz foi quando eu peguei a bola que eu olhei pro corner, eu fiz sinal pro Rondinelli para a área. Faltando apenas 2 minutos para o término da partida, o Zico, um homem de grande presença dentro da área, teve na hora a intuição, porque faltavam poucos minutos de pegar essa bola e alçar dentro da área. E ele deu uma volta no Roberto, porque ele fez que ia ficar por ali e de repente ele arrancou. Mas eu já tinha feito sinal para ele, que eu ia tentar jogar a bola para ele, porque era o cara que cabeceava melhor ali do nosso time. E caiu, foi na medida, né? Atrás do Abel, e o Leão ficou esperando que o Abel ia cortar e ela caiu justamente onde estava ele. Agora, nunca tinha treinado com o Rondinelli um córner ou com outro qualquer, porque eu não batia córner no Flamengo. A partir daí, 79, o Flamengo ganha 2 campeonatos estaduais, vai à Europa, conquista a Taça Ramon de Carranza. Enfim, as conquistas começam e elas não param mais. A partir do momento em que o Flamengo ganha a Taça Guanabara de 78, ele passa a dominar por completo o futebol do Rio. Ganha o estadual de 78, no fim do ano, aí ganha o primeiro estadual de 79, os 2 turnos, ganha o segundo estadual, que existiu por uma questão política, ainda em 79, ganha os 3 turnos desse segundo campeonato estadual de 79, e aí chega no fim do ano ele é eliminado pelo Palmeiras, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. E aí começa todo mundo a dizer que o Flamengo era um time de Maracanã, que o Flamengo só era um time que tinha conquistas domésticas, que só conseguia ganhar campeonato estadual, que só conseguia ganhar no Maracanã. A gente sabia das dificuldades que era ganhar um brasileiro. Tivemos perto em 79, fomos eliminados pelo Palmeiras no Maracanã, que era um time muito bom, né? E em 80, o nosso time mais maduro, aproveitando até alguns erros que foram cometidos anos anteriores, nós conseguimos chegar numa final com aquele fantástico time do Atlético também, 2 jogos memoráveis. E aquele time chega para as finais contra um outro timaço, que era o time do Atlético Mineiro, né? E vai jogar no Mineirão e perde num jogo em que aconteceu um episódio engraçado, porque deram um soco no Rondinelli, o Rondinelli reagiu, foi expulso, tá? E o Rondinelli ficou transtornado, achava que era o Éder, ele queria brigar com o Éder de qualquer maneira. E não foi o Éder que agrediu o Rondinelli naquele jogo, se não me engano foi o Palhinha, num lance, num córner, tá? Que depois até saiu o gol do Atlético. E aí o time ficou revoltado com aquela história. Então o time do Flamengo, que já queria, porque queria ganhar o brasileiro, volta para o Maracanã para a revanche, sem o Rondinelli, que tinha sido expulso, não podia jogar, e revoltadíssimo. Esse jogo talvez seja o jogo mais dramático, assim, dos jogos mais dramáticos que eu assisti na minha vida. Aquele jogo é uma coisa épica, uma ópera. A torcida era toda a favor do Flamengo. O Maracanã superlotado, e o Flamengo saindo sempre na frente, fez 1-0, o Atlético empatou. Fez 2-1, o Atlético empatou com o Reinaldo bancando.
E o empate era do Atlético. O jogo estava acabando e tudo levava a crer que o Atlético ia ser campeão dentro do Maracanã diante daquela torcida gigantesca. E o gol não sai. E eis que o Nunes, numa jogada espírita, diria eu, conseguiu fazer aquele terceiro gol. Quando o Flamengo começou a disputar a Libertadores, alguém se lembrou que desde o ano anterior, os japoneses já tinham organizado a final do Mundial, que isso passou a ter uma repercussão grande. Os dirigentes do Flamengo tiveram o discernimento de sacar isso e, para chegar lá, precisava ganhar a Libertadores. A direção do Flamengo, ela se preparou para a Libertadores, né? Ela sabia o time que tinha na mão, sabia que a possibilidade de conquista era muito grande, então ela não deixou que os bastidores, né, atrapalhassem o Flamengo. Eu acho que isso foi altamente importante. O que nós falávamos com o Bosco, a gente não quer favorecimento de ninguém, porque a gente sabe da nossa capacidade. A gente não quer que atropelem, que a gente perca fora do campo. A campanha da Libertadores foi difícil, não dá para dizer que não foi. O Flamengo teve, por exemplo, problemas com o Atlético Mineiro, e teve problemas na segunda fase com o Deportivo Cali. O Flamengo ganhou do jogo lá em Cali de 1-0, um gol do Nunes no comecinho do jogo, um jogo bastante dramático. Não teve nenhuma pressão fora de campo, mas foi o time deles mesmo que fez uma marcação cerrada, era um time que tecnicamente era muito bom. Mas a gente sabe que a grande dificuldade foi na final, ou nas 3 finais diante do Cobreloa. O jogo do Maracanã, a gente imaginou que fosse ser mais fácil. O time fez 2-0, o Cobreloa diminuiu com gol de pênalti. E no fim até pressionou um bocadinho, quase empatou o jogo. O Flamengo conseguiu sair com a vitória. E foi para Santiago com, assim, a meia certeza de que poderia obter um empate. Tivemos aqueles convenientes, aquela pressão de polícia, de tudo, aquela pressão, nem sair do vestiário. Quando nós entramos em campo foi terrível, estávamos cercados só por policiais com os cachorros do lado, sabendo que a coisa ia ferver, né? E dentro do campo o árbitro tudo prejudicando a gente, né? Jogo muito duro, muito difícil, né, com jogadas desleais dos jogadores, um quebrou acho que o Adílio, outro quebrou o Lico, né, agrediram o Júnior, o Figueiredo, foi uma confusão danada, né, e acabamos levando um gol no finalzinho, né. Assim que nós chegamos em Montevidéu, né, nós nos reunimos e aí eu, como capitão da equipe, né, comecei a ponderar de que a gente tinha que apagar tudo aquilo dali, que a gente não poderia entrar naquele jogo deles, de querer se vingar, de querer agredir os jogadores. O Paulo realmente estava revoltadíssimo com tudo aquilo que aconteceu lá. Mas e alguns jogadores estavam também, nós temos que dar uma demonstração de futebol. A gente só vai ganhar esse título se a gente jogar bola. Eu acho que o Flamengo foi para Montevidéu com a certeza, aí sim, com a certeza absoluta de que ia vencer o jogo. Porque, eu repito, existia uma diferença de qualidade gigantesca entre os dois times. Fomos para a decisão, no meio da semana, contra o Cobreloa em Montevidéu. E nós tivemos um problema em função do jogo anterior, que o Lico não pôde jogar, teve um corte de supercílio, o Mário Soto jogava uma pedra. Tive um outro, Adílio também, acabou jogando, uma necessidade. E o Lico acabou não jogando aquela partida. O Flamengo foi obrigado a escalar o Ney Dias na lateral direita, o Leandro jogou no meio campo e o Adílio jogou na ponta esquerda.
Poderia ter feito outra modificação, mas achei que era necessário fazer aquilo. Teria um meio-campo mais forte. O Leandro foi uma das grandes figuras do jogo. Realmente, depois do Zico, acho que foi ele, a maior figura, né? O Ney também jogou bem. Esses jogadores, principalmente os grandes craques como Adílio, Moser, Zico, Andrade, Tita, Leandro, todos eles jogavam em qualquer posição. O Flamengo impôs a sua maior categoria no terceiro jogo, mesmo porque existia uma diferença de qualidade entre os dois times e em algum momento isso ia ter que ficar absolutamente patente. E foi nesse jogo em Montevidéu. O Zico fez 2 gols, sendo com um deles um golaço de falta, em que o goleiro ficou estático, sem ação. Muita gente prefere lembrar dessa terceira final mais pelo soco que o Anselmo deu na cara do Mário Soto, que representou a vingança da nação, digamos assim, do que pelos gols do Zico. A bola está no outro lado, lá na lateral do Júnior. E o Tita está aqui na frente do nosso fosso. Nós estávamos fora do campo. E o Tita está parado. Vem o Mário Soto, dá-lhe um soco na boca, derruba o Tita cai de costas. É duche, é francalaço. Todo mundo queria invadir o campo. Queríamos entrar dentro do campo. Ia ser uma maior confusão. E aí aconteceu o problema mais chato, que foi aquele problema do Anselmo e todo, que ninguém estava preparado para aquilo. Aí eu chamei o Anselmo, vem cá, tu viu? Assim, ó, pode só, espera a bola do outro lado, dá e pode sair. A ordem é minha, jogador é isento, eu que sou responsável. Se tem algum tipo de posição, é minha. Eu mandei, a ordem é minha. Eu hoje, se tivesse que fazer de novo, talvez eu não o fizesse. Mas se fosse viver aquele momento, não tem a menor dúvida que sairia a mesma ordem. E nós demos uma aula de futebol, de jogar futebol. Quando você está ganhando, você quer jogar todo dia, né? E para aquele time era muito melhor jogar do que treinar. Então, se tivesse um jogo a cada 2 dias, o pessoal ia preferir, com certeza. O Flamengo foi o único clube brasileiro que conseguiu ganhar 3 títulos em 21 dias. Agora, o detalhe é que esse período podia ter sido menor. Por quê? O Flamengo ganhou a Libertadores 23 de novembro e depois partiu para a decisão com o Vasco. E o Flamengo teve que jogar 3 vezes com o Vasco na decisão do estadual. Bastava ao Flamengo uma vitória no primeiro jogo e ele teria sido campeão. Mas ele perdeu. Perdeu por 2-0. Dizem os jogadores, e é claro que isso é verdadeiro, que a morte do Coutinho 2 dias antes, na sexta-feira, é evidente que teve consequência. Ficou uma maratona infelizmente, pelo grande problema que nós tivemos, que foi o falecimento do Coutinho. Eu lembro que nós passamos a antivéspera do jogo, todos no velório do Coutinho, e foi um time que estava num astral baixíssimo, né? Nós jogávamos no domingo, isso aconteceu no sábado, né, o falecimento, folgamento. No domingo nós tentamos cancelar o jogo, não conseguimos, o Vasco não aceitou, perdemos o jogo. E aí veio aquele jogo da quarta-feira que foi uma tremenda de um dilúvio, ninguém conseguiu jogar, acabamos tomando um gol no último minuto. Partiu-se para o terceiro jogo, que foi disputado em condições normais para os dois times. Maracanã com 162 mil pessoas, isso já foi real. O Flamengo fez 2-0 no começo do jogo.
jogando muito bem, conseguiu segurar o resultado até o fim quando o Vasco fez um gol. Eu acho que se a gente tivesse perdido pro Vasco Carioca, o ânimo ia ser diferente para o jogo contra o Liverpool. É sempre importante a gente ressaltar que o Liverpool ele foi o time mais importante da Europa num período de 10 anos. Ele foi campeão da Europa em 77, 78, 81, 84. Ele ganhou vários campeonatos da Inglaterra, Copa da Inglaterra, Copa da UEFA, e ele foi um time super vencedor num período de 10 anos na Europa. Porque o time do Liverpool tinha sido campeão europeu, era um excelente time, vários jogadores da seleção inglesa, seleção escocesa. Mas eu acho que eles, pelo fato de não ter muito intercâmbio, eles não conheciam o nosso time. Tínhamos todas as informações sobre o Liverpool, todos os jogos, a maneira como jogavam. Então, o Flamengo foi para lá já sabendo o que ia encontrar, né? Até o fato de saber que o Liverpool ia esnobar o Flamengo. E eu me lembro que eles chegaram no vestiário, eles eram quase que arrogantes, assim, pouco antes de entrar para o gramado. Eu me lembro que o time do Flamengo se reuniu para fazer a famosa corrente, tá? E os jogadores do Liverpool olhavam e riam, como se dissesse, pô, esses caras, imagina, não tem a menor chance. E os jogadores do Flamengo viram isso e ficaram mordidos. E acabamos definindo a partida nessa parte snob deles. E isso, eu acho que foi um dos motivos até que fez o Flamengo entrar com aquela forma arrasadora que entrou, que em 45 minutos ele liquidou o jogo. É um jogo extraordinário. O Liverpool ficou completamente perdido dentro do campo. O Flamengo podia ter ganho esse jogo de 6 ou 7. E os jogadores fizeram uma partida magnífica. Tivemos a sorte e a felicidade de fazer os gols em momentos decisivos, próprios de uma partida e que definiu o score. Fizeram um primeiro tempo magnífico. Os ingleses não sabiam o que fazer. Teve uma jogada, me lembro de uma jogada especificamente, que o Tita veio tocando a bola assim, e vieram dois ingleses para cima dele, e aí o Leandro passou no overlapping. E o Tita deu aquele tapinha assim e o Leandro foi embora com a bola. Os ingleses custaram a entender o que tinha acontecido. E o estádio inteiro, a japonesada toda, fez aquele oh! O Flamengo estava jogando com alegria, como sempre fazia. E jogando o maior jogo da história. Quer dizer, era o jogo da vida de cada um, era o jogo da vida do clube. E o nosso grupo era um grupo que não tinha medo de nada, de responsabilidade. Quanto mais responsabilidade jogava em cima da gente, melhor a gente atuava. O segundo tempo daquele jogo não existe. O segundo tempo daquele jogo é um treino de 2 toques. O Flamengo toca a bola para cá, toca a bola para lá. Eu acho que na história desses mundiais, a Mundial Interclube, eu acho que nunca teve uma facilidade tão grande como essa. No primeiro tempo, se decidiu a partida. Se você vê os últimos títulos mundiais de clubes que se jogaram, uma partida muito dura, 1-0, 2-1, 1-0 no último minuto, mas o Flamengo meteu 3-0 no primeiro tempo no Liverpool, que era um dos grandes times da Europa naquele momento. Quando o Nunes fez o terceiro gol, a gente sentiu que realmente nós tínhamos conquistado todo aquele objetivo que a gente tinha traçado, né? E era só comemorar após. Quando eu fiz o terceiro, que eu sabia que o jogo já estava ganho. A única reação é chorar, que você vê o time dos sonhos é real. Eu acho que marca a passagem de todo aquele grupo na história do Flamengo, porque, sem dúvida, é a maior conquista de um clube. E no Brasil, poucos clubes conseguiram isso. No Rio de Janeiro, só o Flamengo até hoje. Eu, pessoalmente,
tinha uma gana muito grande do Botafogo, porque a minha época de torcedor do Flamengo, eu sempre levei pancada, sempre fui gozado. Eu lembro que eu assisti aquela decisão de 62, Flamengo e Botafogo, que o Garrincha fez 3 gols, se não me engano, foi 3-0. E a partir dali eu nunca mais assisti um jogo Flamengo e Botafogo. Nós entrávamos para jogar, e em frente ao nosso túnel tinha sempre aquela bandeirinha ali, 6-0, aquilo dava uma raiva, dava um ódio. Quem conviveu, eu sempre digo isso, durante anos a fio, a gente chegava no Maracanã, olhava para o outro lado, tava lá aquela faixinha esfarrapada, 6-0. Quem conviveu com isso sabe o quanto foi importante a forra durante o estadual de 81. Na verdade, o Flamengo já tinha tido 2 oportunidades para devolver essa goleada e não o fez. Me lembro em um jogo que em 15 minutos estava 3-0. Luizinho das Arábias jogava no Flamengo, foi 79, fez gol, enfim, era um chocolate. Aí a torcida começava a querer, a pedir, e aí o time tocava a bola. Teve o tal 4-0, que o time saiu vaiado. Então tinha tido 2 grandes oportunidades de 72, quando o Botafogo fez 6-0, até 81. Eram quase 10 anos, a faixinha estava lá do outro lado. Até o dia que chegou essa tarde cinzenta de domingo, em novembro de 81, o Flamengo fez 4-0 no primeiro tempo. E o Flamengo volta no segundo tempo tocando a bola. Eu digo, não é possível. Eu lembro que na tribuna de imprensa eu dizia, mas mais uma vez. E houve um dado momento do jogo, ali próximo da meia hora do segundo tempo, que as pessoas começaram a imaginar que os gols não iam sair. Só que tem o pênalti. E aí, no que teve o pênalti, que o Zico foi bater, a torcida enlouqueceu. O Zico meteu o gol, queremos seis. Então a angústia da torcida, dos torcedores do Flamengo, quando o placar estava de 5-0, para que o Flamengo fizesse o 6º gol, foi um parto. E aí foi uma coisa espetacular, porque virou final de Copa do Mundo. Porque aí, de fato, os times do Flamengo disseram, não, é hoje. E os do Botafogo, ao contrário, disseram, não vai ser hoje. E aí começaram a chutar para onde o nariz aponta e o Flamengo pressionando, e o gol não saía. A torcida pedindo. Imagina, seria uma frustração muito grande sair naquele dia do estádio com a vitória de 5-0. E aí, numa sobra de bola, o Andrade, que vinha na corrida, meteu o 6º gol. Agora, quem foi o herói? Foi o Andrade. Eu me lembro perfeitamente do gol, entendeu? Da comemoração da torcida. E eu desci para o vestiário e digo, bom, tem que falar com o Andrade. Hoje o homem é o Andrade. O Andrade fez o 6º gol. Ainda na banheira térmica, eu me lembro que ele chegou. E aí, Andrade? Não sei o quê. Disse assim, e eu era botafoguense. Quer dizer, você imagina. O Andrade, que ironia. O Andrade, que era botafoguense de garoto, o torcedor, foi quem fez o 6º gol. Essa vitória é uma vitória absolutamente épica. E ela, para muita gente, é mais importante. Não é o meu caso, mas para muita gente é mais importante do que um título. Meu pai era rubro-negro alucinado. Meu filho, na minha época, o Flamengo era 11 novais. Só tinha craque, não sei lá o quê. E eu ficava pensando, digo, meu Deus do céu, como é que deve ser um time do Flamengo só com craque? E aí eu me lembro que esse dia, no gramado do Estádio Olímpico, assim, a vontade que eu tinha era ligar para ele. Enfim. E aí dizer, ó, esse time é melhor do que aquele dos 11 novais.
E o que marca mais é que a maioria daqueles jogadores, né, que conquistaram esse título saíram das categorias do Flamengo, tinham relação, tinham uma intimidade com o Flamengo, tinham uma ligação direta, com amor ao clube, o amor à camisa do Flamengo. Então isso tudo eu acho que marca, e marcou e vai marcar eternamente na história de cada um de nós. Eu acho que só você entrando em campo, fazendo um gol, dando uma volta olímpica, chorando no dia que perde, é que você sabe o quanto representa a camisa do Flamengo. Quando eu cheguei, mesmo em 77, ia jogar nos estádios, campos cheios, e não era um time ganhador. Então, só esse simples exemplo te diz o que significava você pertencer ao Flamengo e vestir aquela camisa. Quando você veste a camisa do Flamengo, você se sente importante. Então, sempre que eu vesti a camisa do Flamengo, eu me senti o homem mais importante da Terra. Bom, a torcida do Flamengo, ela é o que tem de maior, né, na minha vida. Uma das coisas que eu tenho mais saudade em relação a futebol, ou talvez seja a única coisa que eu tenha saudade de futebol, é aquele momento que eu tinha de com os braços erguidos, correr para a torcida e viver aquele momento de alegria junto com ela. Cada gol que eu fazia, a alegria era minha também. Não é só dividir com os torcedores, eu me colocava como um torcedor do Flamengo naquele momento também. Eu digo muitas vezes que eu fui um cara iluminado por isso, porque eu consegui realizar meus sonhos de torcedor, meus sonhos de conquistas dentro do clube do meu coração, dentro do clube que eu amo, dentro do clube que eu aprendi a fazer dele a minha casa. Então, sabe, o Flamengo representou praticamente no mundo esportivo tudo para mim. E só em chegar em Tóquio e disputar uma final mundial de clubes já era uma emoção grande. Claro que no desenrolar da partida, nós já acreditávamos que o Flamengo seria o campeão pela forma com que jogou, principalmente todo aquele primeiro tempo, né? Se você vê os últimos títulos mundiais de clubes que se jogaram, uma partida muito dura, 1-0, 2-1, 1-0 no último minuto. Mas o Flamengo meteu 3-0 no primeiro tempo no Liverpool, que era um dos grandes times da Europa naquele momento. É pela superioridade técnica, entendeu? Pela superioridade que o Flamengo tinha, a qualidade de todos os seus jogadores.
Ali com o terceiro gol, realmente ele praticamente selou, né, a conquista, né, nossa do Campeonato Mundial, e nos deu a tranquilidade para voltar para o segundo tempo já praticamente com a certeza da conquista. Na verdade, eu fui o espectador mais privilegiado de todos no Estádio Nacional de Tóquio, porque foi o jogo mais fácil de toda a minha vida. Claro que entre as decisões, quer dizer, foi um jogo que eu não fui incomodado muito, quer dizer, o time do Flamengo tomou conta logo do início do time inglês, foi para cima, tocou muito a bola. O Flamengo estava jogando com alegria, como sempre fazia. E jogando o maior jogo da história, quer dizer, era o jogo da vida de cada um, era o jogo da vida do clube. E o nosso grupo era um grupo que não tinha medo de nada, de responsabilidade. Quanto mais responsabilidade jogava em cima da gente, melhor a gente atuava. Porque a conquista era maior, então a nossa ambição era muito... Né, a ambição de conquistar, né, um título de tamanha grandeza, levou o Flamengo como um foguete para cima do time do Liverpool. E eu fiquei assistindo todo aquele momento mágico, momento bonito das jogadas, dos lances, dos gols, enfim. Eu vi mais de perto do que qualquer outro telespectador ou espectador que estivesse no campo, né? E a emoção você não consegue definir ou explicar uma emoção, né? Como é que eu posso dizer o que eu senti? Feliz, alegre, o que é ser feliz, o que é estar alegre, o que é ficar arrepiado. Quer dizer, é um sentimento que ninguém, por mais que você queira explicar, não dá para explicar. Você pode só sentir. Quer dizer, você colocar para o outro lado da tela fica muito difícil. Mas pode ter certeza de uma coisa, foi uma emoção indescritível mesmo, uma das maiores de toda a minha vida. Representou, principalmente para aqueles que participaram daquela campanha desde o Campeonato Brasileiro de 80, depois da Copa Libertadores, quer dizer, o ponto mais alto da conquista da história do clube, e nosso nome vai estar ligado sempre, em qualquer época, justamente por termos sido campeões mundiais em 1981. Uma das coisas importantes que o Coutinho levou para o Flamengo foi o Jairo dos Santos, que ele tinha como o grande, não espião, mas o grande informante dele. E o Jairo passava tudo, sabia tudo aquilo que o Coutinho precisava, de todos os times, ele detalhava tudo. E mesmo depois que o Coutinho saiu, ele continuou trabalhando para o Flamengo, e nós tínhamos todas as informações do Liverpool, inclusive o lado snob deles, né? Que nós sabíamos que eles iam chegar lá e nos esnobar. Nós sabíamos da nossa capacidade, sabíamos que nós poderíamos conseguir o título, mas não com a facilidade com que aconteceu no primeiro tempo, né? O nosso time estava naqueles dias que tudo dava certo, né? O time, uma boa movimentação, criando as jogadas, e tivemos a felicidade de fazer um gol com, se não me engano, 10 ou 15 minutos de jogo, e logo em seguida o segundo. Aquele negócio, né? Quer dizer, nós fizemos o gol e continuamos a pressionar para tentar liquidar o jogo, que era uma das nossas características. E conseguimos liquidar logo no primeiro tempo, né? O time, no segundo tempo, entrou realmente para fazer o tempo passar, tocar a bola, né? E procurar, se o Liverpool desse uma falha, a gente ampliar o resultado. Agora, não corremos nenhum risco no segundo tempo. O nosso time ficou ali, todo plantadinho, saía só na boa, porque nós sabíamos que tirar aquela diferença seria muito difícil. Nunca tinha acontecido com o nosso time. Eu só tenho que agradecer ter vivido esse momento tão bonito e importante na minha carreira no Flamengo e ter vivido um momento de glória, né, que foi de 1978 a 83, com grandes jogadores, grandes pessoas e ter feito uma história, né, no futebol brasileiro. Ou seja, eu me sinto orgulhoso de ter participado desse time. Ficou mais marcado pra gente, né, que fez parte daquela equipe do Flamengo, quando você lembra da amizade que você tinha, o grupo todo. Quer dizer, agora eu cheguei aqui, me encontrei com o Tita, porque foi um amigo meu, dentro das categorias de base, né? Eu acho que o Flamengo não era só um time forte naquela época. Eu acho que o Flamengo era um time forte, porque o Flamengo era praticamente uma família, né?
dentro do seu próprio clube. Eu acho que nós tivemos imensas glórias, mas eu acho que a conquista maior realmente foi a amizade que o grupo fez entre si. Um sentimento muito gostoso, né, de ter participado com todo aquele elenco, né, grandes jogadores, grandes profissionais, né? E o Flamengo, você tem que ter amor, você tem que ter paixão. E a grande lembrança foi a união do grupo, né? A familiaridade que a gente pôde fazer, né? E por isso a equipe conquistou todos aqueles grandes títulos, né? Essa é a maior recordação que eu tive, a realização do meu sonho de criança que era de jogar numa grande equipe. E o Flamengo é tudo isso, é uma nação. E a gente passa a gostar profundamente de coração desse grande clube. Por isso a gente mantém esse vínculo até hoje, né? De amizade, onde a gente vira e mexe, é só falar, ó, tem uma pelada assim e todo mundo vai, todo mundo quer se ver, todo mundo quer se encontrar. Eu acho que isso acontecia já naquela época. A gente gostava de estar junto nos treinos, na concentração, nos jogos, nas viagens. Então, isso é fundamental. Então, eu acho que esse entendimento ficou muito fácil, né? O olhar olho no olho, cada um, todo mundo se respeitar. Lógico que as desavenças acontecem, mas o grau de amizade que permaneceu não é porque nós ganhamos todos, é porque esse tempo todo, é porque a gente já tinha isso naquele período. A gente gostava de ficar junto naquele período. Nós brincamos muito com o Manguito depois que aconteceu o fato, mas na hora ali não dava para pensar nada, porque a bola veio lá da esquerda, veio de um para o outro. Eu sei que não tinha ninguém do Atlético daquele lado, e estava toda a torcida ali, todo mundo em volta do campo. De repente a bola foi sendo atrasada e chegou no Manguito, o Manguito desesperado, porque o único cara do Atlético no ataque que estava ali estava do lado dele. E aí ele mandou pro Raul. A grande sorte nossa foi que o Andrade era um cara que ficava ligado no jogo, todo mundo, 90 minutos. Quando a bola saiu do pé do Manguito, o Andrade já correu. E o Raul saiu bem, e quando o cara driblou, o Andrade já estava do lado dele. Então, não deu para pensar nada naquele momento, né? A gente, até hoje, quando encontra o Manguito, goza e diz, olha, tem que todo dia rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria pro Raul e pro Andrade, porque tua vida corria um sério risco, né? Se aquele gol acontece. Esse jogo com o Fluminense, eu lembro bem, porque acho que o Marinho fez um gol, o Vitor e o Andrade. Né? Tudo, dois de fora da área, o Marinho fez uma jogada com o Lico pela direita, o Lico tocou para ele, e eu lembro que quando nós fizemos o terceiro gol, eu estava no meio campo, parado, de costa, de repente veio um cara e me abraçou minhas pernas e se ajoelhou, e pelo amor de Deus, não faz isso com o meu time não. Um cara do Fluminense que veio e me agarrou, tomou um susto, eu estava de costa, ninguém viu, o cara entrou da geral. E esse jogo, esse tipo de jogo, ele exemplificava bem essa forma do Coutinho, né? Quer dizer, então, o negócio, você faz um gol, não importa quem seja, vai lá, o cara tá baqueado, você faz o segundo e dá o terceiro e derruba logo. E depois administra. Então, essa fórmula é fundamental para o futebol hoje. Muitas vezes a gente vê um time fazer 1-0, aí recua para poder pegar o outro no contra-ataque. É o contrário, você fez um gol, tem que sair em cima para fazer o segundo, pegar aquele momento de instabilidade da equipe, porque toda equipe que sofre um gol, ela fica instável. Se você souber aproveitar isso, você muitas vezes decide uma partida. E esse jogo com o Fluminense, ele exemplifica bem isso, né? Você definir um Fla-Flu com 30 minutos de jogo. E aí teve uma época que jogou no Flamengo o Baltazar. E fez, aliás, um gol importantíssimo contra o Santos no primeiro jogo da final de 83, que fez com que o Flamengo viesse jogar aqui no Maracanã com mais facilidade. Mas, enfim, teve um jogo contra o Atlético Goianiense, no Serra Dourada, em que o Zico pega uma bola e sai driblando, dribla um e dribla dois, entra na área, dribla o goleiro, gol na frente, quase em cima da linha. A bola escapa do controle do Zico e fica entre as pernas dele um pouquinho para trás. Coisa que ele resolveria com uma letra ou com uma coisa qualquer, ou puxava, até porque não tinha ninguém perto. Só que o Baltazar, que vinha acompanhando o lance, não resiste
e dá um toquinho na bola por entre as pernas do Zico e faz o gol. E aí aconteceu uma cena, para mim, a cena mais exótica desse grande time do Flamengo, porque ele faz o gol e abre os braços pro Zico para comemorar. O Zico vira, olha para ele assim e abaixa a cabeça e passa por baixo do braço dele. Peu era o grande personagem desse time, né? Um jogador que chegou muito talentoso, tá? Fez uma partida inesquecível contra o Guarani, teve uma distensão, mas era um jogador folclórico que estava no elenco, né? E aí chegou, o Flamengo foi para Los Angeles primeiro, passou acho que 5 dias lá em Los Angeles ou coisa do gênero, enfim, para fazer uma primeira adaptação ao fuso horário e depois para voar para Tóquio. Aí eu não resisti, disse, pô, mas então vamos fazer uma pegadinha com o Peu. Aí combinamos os três ali, o Peu saiu, e aí o Raul chamou, disse, vem cá, Peu, e aí, como é que foi, legal? Não, foi ótimo, falei com ele. Ele disse, olha, mas tem um problema, você sabe que é fuso horário, né? O Peu disse, fuso horário? O negócio é o seguinte, aqui é 1 hora, lá no Brasil é outra hora completamente diferente. Então você falou com a sua mãe agora, mas ela só vai receber esse telefonema de noite, daqui a umas 5 horas. Ele disse, e então não adiantou nada, porque ela me disse que ia sair de noite. E ficou convencido que a conversa com a mãe dele, com o que ele tinha falado durante 10 minutos, não tinha valido nada, entendeu? Todo mundo entendia, né? A brincadeira do outro, ninguém levava maldade nenhuma. Então, juntou o Júnior, o Zico e falou que lá no Japão só entrava lá se eu tirasse o meu bigode, né? Ele armado tudo aí, eu caí nessa e tirei o meu bigode, mas valeu, ficou na história isso aí. E Chico decidia sempre as coisas, não? Ele dizia para mim, eu não preciso ser capitão do time para mandar, até que é bom que o capitão seja outro. Porque eu vou mandar no capitão também, vai mandar em todo mundo, então porque eu sendo capitão, de outra forma eu vou mandar igual, então que mande outro. Outras coisas que ele dizia para mim, se eu estou cara a cara com o goleiro e o Nunes está de lado, eu vou dar a bola para Nunes. Porque eu quero o Nunes na ponta dos cascos, eu quero o Nunes sempre com vontade de gol, então eu dou para ele fazer o gol. Então foi uma época que esse grupo foi crescendo unido. Então pegaram minha casa com uma espécie de ninho deles. Qualquer problema, Grajaú, se resolvia lá no Grajaú, minha casa, churrasco. E em casa aprenderam a comer carne mal passada, que eles comiam sola de sapato. Então o Chico sempre disse, eu não sou pata de coelho. Eu digo, eu não sou pata de coelho de vocês. Se fosse pata de coelho, dava sorte. Sorte de coelho no tempo que morre, le cortam as patas, então não deve ter muita sorte, não. Aí eles riam pra caramba. Outra frase que eu sempre dizia para eles, mas para Zico e para Júnior. Eu primeiro sou Flamengo, depois sou amigo de vocês. Hasta o dia de hoje eles me cobram isso, não sempre me dizem, você primeiro é Flamengo, depois amigo da gente. Primeiro sou Flamengo e depois amigo de vocês. Porque vocês passam e o Flamengo fica. Primeira coisa que eu escutei falar, que o Flamengo era remo. E o remo do Flamengo não era campeão de remo. Era campeão de uma regata, ganhava uma prova. E essa prova que o Flamengo ganhava era uma festa lá no Flamengo. Venia samba e virava um pandemônio que Rio não estava muito acostumado a isso. Para ele virava um inferno o Flamengo, de farra. Então todo mundo torcia para que o Flamengo ganara uma prova, para poder fazer a festa. Depois vindo o futebol e engatou uma coisa na outra. Nasceu aí o Flamengo no futebol e a história depois foi rolando. Os cores são umas cores que chamam muito a atenção. Vermelho e preto são as cores que chamam a atenção, são as cores bonitas, a gente gosta de ver o vermelho e preto. Mesmo os nossos adversários gostam daquilo, não farão falar, não vão botar a azeitona nem para a gente, mas que eles no fundo gostam dos cores do Flamengo, como gostava Mário Filho, como gostava o Nelson Rodrigues, adorava o Flamengo. E todo mundo sabe que não era, não? Pero a camisa de Flamengo, João Saldanha, dizia para mim, a camisa de você é bonita para caramba. Oh, João, tu não me fala isso, para ele ria para caramba. Esse time foi sendo montado aos poucos. Esse time começa a ser montado, na verdade, em 76, quando o Flamengo perde aquela Taça Guanabara para o Vasco, com o Zico perdendo um pênalti. Tá? Ainda jogava ali Geraldo Assoviador, que era talvez um dos principais craques dessa geração, que o Flamengo perdeu naquela
operação dramática, tudo. Muita gente, inclusive, chegava a achar, na época, o Geraldo melhor que o Zico. O Geraldo foi convocado para a seleção brasileira antes do Zico. Então, aquele time de 76, ele era, na verdade, uma mescla do time de 74, campeão carioca, com Doval, que em 74 ainda tinha Paulo César, essas coisas. Não, Paulo César em 72, mas em 74 ainda tinha Doval, tinha uma opção de gente que o Zico já jogava, começou a jogar. Depois de 76, aí sim você já começa a ter. Você já tem Júnior, você já tem Geraldo, você já tem Zico, tá? 77 perde de novo para o Vasco com outro pênalti, perdido para o Tita, lembra? Mazzaropi que defendeu, tá? E aí 78 ganha o primeiro campeonato e aí começa realmente a grande história do Flamengo, que eu acho que é de 78 até 83. Embora ainda tenha tido aquele título espetacular em 87, com um time que, se você escalar do goleiro ao ponto esquerda, é assustador de forte, né? Todo mundo ali, era Zé Carlos no gol, era Jorginho na lateral direita, Leandro, Edinho e Leonardo, imagina. Aí você tinha Andrade, não me lembro quem era o segundo homem do meio campo, Ailton, Zinho, Zico, Bebeto e Renato Gaúcho. Era uma coisa monstruosa. Depois ainda saiu o Leandro e entra o Aldair, que ia ser campeão do mundo. Era quase que a base da seleção que foi campeão em 94, né? Enfim. Mas eu acho que o grande período do time do Zico mesmo foi de 78 a 83. Ali eles ganharam tudo, rigorosamente tudo. E em 81 se forma para mim o que foi o maior time do Flamengo de todos os tempos. Que é Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse para mim não teve igual. O Flamengo fez um campeonato carioca em 77, um campeonato muito bom. Perdeu o título para o Vasco nos pênaltis. Mas ali a gente já via que aquele time tinha potencial para ir muito longe. E às vezes, hoje isso talvez não seja mais possível no futebol brasileiro, porque os jogadores saem com uma rapidez impressionante. Então você não consegue mais formar um time que seja para sempre, ou que pelo menos dure 5 anos, mas naquela época podia. Então a gente tinha certeza que aquele time ia poder alcançar e ir muito longe nos próximos 3, 4, 5 anos. A gente não sabia exatamente em quanto tempo, mas sabia que ia. E aí, ele, ao longo do campeonato de 78, tem uma derrota que o Flamengo sofre para o Grêmio em Porto Alegre, de 5-2, em que vários jogadores, entre eles o próprio Carpegiani, que tinha sido contratado em 77, bate o pé no chão e diz: para ficar aqui dessa forma eu não quero mais, a gente vai ter que mudar tudo. E aquilo gerou uma crise dentro do Flamengo. No ano seguinte, subsequente, Coutinho reformulou toda uma equipe, buscou, trocou quase todo um elenco e a partir daí conseguiu formar uma boa equipe e conseguimos, em 2 anos, 78 e 79, conquistarmos um tricampeonato estadual. E a partir desse momento é que esses jogadores, e eu acho que a própria direção do clube, começa a se conscientizar do que eles podiam realmente alcançar. Tanto que vem essa vitória sobre o Real Madrid num torneio de verão em Palma de Mallorca. Depois vem a conquista da Taça Guanabara. A conquista da Taça Guanabara ganha no saldo de gols, mas foi importante, porque foi ganha. Depois vem a vitória do Campeonato Estadual, o gol do Rondinelli. A partir daí, eu acho que aí o Flamengo realmente deslancha e passa até a jogar contra qualquer adversário. Isso é uma outra coisa que eu achava muito interessante desse time do Flamengo. Às vezes tomava 1-0, às vezes tomava 2-0. E o time continuava jogando com a tranquilidade que a gente dizia assim: olha, nós vamos ganhar, nós vamos virar. Não adianta vocês fazerem 1, vocês fazerem 2, nós vamos fazer 3. Entendeu? E era impressionante a calma do time do Flamengo. Esse time do Flamengo, ele impressionava para quem via, por exemplo, como eu vi muito os jogos todos de perto, algumas vezes até na beira do campo, nos jogos fora e tudo. Era tranquilidade, o Flamengo estava perdendo e o time estava jogando como se estivesse disputando um coletivo na garra. Daqui, toca ali, pá, vai, saiu o gol. E eu acho que esse era talvez a grande virtude desse time do Flamengo, aliada aos talentos. Eu acho que é muito importante a gente destacar, principalmente para gerações mais jovens, que todo esse período de vitórias, que ele existe, ele é real. Isso não é conversa de torcedor fanático, isso não é conversa de quem está querendo contar a conversa fiada. Isso foi real, isso existiu. É um período de conquistas absolutamente extraordinário. É importante lembrar que esse período de conquistas ele não acaba em 81 com o título mundial. Para desespero das outras torcidas, ele continua em 82. Logo no primeiro semestre de 82, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. E é um Campeonato Brasileiro que tem o seu tom de dramaticidade, porque foi conquistado com 10 viradas em 23 jogos, sendo que algumas ficaram
até hoje são comentadas, como, por exemplo, as duas viradas sobre o São Paulo, uma delas no Maracanã 3-2 e outra no Morumbi 4-1. O Flamengo chegou a fazer 4-1, o jogo acabou 4-3. Tem uma sobre o Internacional em pleno Beira-Rio, com mais de 40 mil pessoas, que é absolutamente fantástica e quase inacreditável, enfim. Esse time era capaz de feitos extraordinários. E tanto que chegou à final de 82 e ganhou do Grêmio, jogando duas partidas finais dentro do Olímpico, ganhando o terceiro jogo por 1-0. Com o Grêmio fazendo uma pressão extraordinária no fim do segundo tempo, nos últimos 15 minutos, né? Que eu acho que os deuses do futebol naquele dia estavam ao lado do Flamengo. Mas, de qualquer forma, o Flamengo ganhou de 1-0 e saiu campeão. E aí, quando você pensa que acabou, o time começa bem o estadual e consegue conquistar a Taça Guanabara. Então, parecia que era interminável. E acho que, de alguma forma, não deixou de ser interminável, embora o número de conquistas tenha diminuído, porque esse time ainda teve fôlego para ser campeão brasileiro em 83. O Zico é vendido para a Itália logo após o brasileiro. Esse time ainda consegue ganhar a Taça Guanabara de 84, na ausência do Zico. Ganha, na volta do Zico ganha ainda a Taça Rio em 85, o Estadual de 86, o Brasileiro de 87. E, de alguma forma, com a volta do Júnior da Itália, esse time ainda vai ganhar o Brasileiro de 92, quer dizer, com um representante desse time que era o Júnior. Eu tenho a lembrança de todos eles, todos aqueles momentos foram importantes. Não tem um momento mais ou menos. Eu acho que o momento das conquistas, né? Foram tantos e que eram tantas comemorações, tanta alegria que nós tivemos juntos e saudades. É isso que serve. Eu hoje, talvez por estar no meio do futebol, fazendo o futebol, eu não tenho assim uma saudade tão intensa, tão exatamente por estar dentro desse meio. Mas talvez se eu não estivesse nesse meio, eu tivesse uma saudade muito mais cerrada, muito mais cobradora de mim do que eu tenho nesse momento. Eu acho que vai ficar para sempre na memória do torcedor rubro-negro, principalmente para quem conhece essa história melhor, vai ficar para sempre o time que ganhou o título mundial em Tóquio, no 3-0 contra o Liverpool. Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes, Lico. Mas é claro que você não mantém um período de hegemonia como esse apenas com os jogadores. Então, por exemplo, vale a gente citar o Cantarelli, que em alguns momentos foi titular, em outros momentos foi reserva do Raul. O Raul foi mais titular do que o Cantarelli. Vale a gente citar os próprios zagueiros que jogaram até o Brasileiro de 80 e até a própria Libertadores de 81, como o Manguito, Rondinelli, Nelson. Depois veio o Marinho para o Brasileiro de 80. Todos esses jogadores, o Moser surge na Taça Guanabara de 80, ele não vem de 78, ele vem de 80. Né? O Júnior e Carpegiani, que depois cedeu a vaga para o Andrade, foi muito importante nesse período todo, um jogador espetacular. Alguns jogadores, como o próprio Anselmo, que vez por outra entrava e fazia gols. A chegada do Nunes foi em 80, antes do Nunes, Cláudio Adão, jogador que foi importante nos 2 primeiros anos, né, até sair do clube, enfim. Eu cito até o próprio Baroninho, que veio do Palmeiras por empréstimo e que era titular do Flamengo até o jogo do 6-0 com o Botafogo. Até ali ele era titular, naquele ano de 81. E o Baroninho tem uma história interessante, porque quando o Flamengo foi eliminado pelo Palmeiras, em 79, no Maracanã, no Brasileiro, o Baroninho foi o maior jogador em campo. E, curiosamente, ele veio parar no Flamengo depois. Quer dizer, o algoz do Flamengo virou um dos personagens desse período. Eu acho que eu posso citar ainda Luizinho das Arábias, que teve a sua fase boa, chegou a ser titular durante o período de 79, principalmente. Posso citar Reinaldo Ratão, ponta direita, que veio do América, que também teve o seu período de importância, e o próprio Figueiredo, o zagueiro, né, que acabou morrendo tragicamente no Jachavião em 84. Deus dá a lembrança, a saudade, para que você relembre tudo aquilo que você fez de bonito e que você é lembrado pela grande massa, pela grande torcida. Eu acho só isso, esse simples fato, esse pequeno detalhe, eu acho que isso faz com que a gente não tenha a vontade de retornar. Tá? Porque aqueles momentos foram mágicos. E aqueles momentos Deus te propiciou aquilo. E eu acho que esses momentos estão gravados, estão perpetuados na memória, nas TVs, nas câmaras,
E isso que é bonito. E isso eu prefiro guardar. Não quero correr risco nenhum mais de que não possa ter ocorrido aquilo tão mágico que foi da história do Flamengo nesses títulos mais significativos dentro do seu 100 e poucos anos de história. E o que eu tenho a dizer é mandar um forte abraço às pessoas que estão me vendo, aqueles meus amigos, né? A grande torcida rubro-negra, saudação toda especial, um agradecimento por toda essa época que a gente passou junto e desejar, do fundo do coração mesmo, que tenha grande sorte, muito êxito e que retorne realmente, que tenha essa possibilidade de conviver com esses momentos históricos que um passado não muito longe, não muito distante, tivemos a oportunidade de fazer essa história e que tenha a oportunidade de realmente reviver esse grande momento com outras grandes conquistas.